Meus irmãos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, então, nossos irmãos, diáconos, toda a igreja. E vamos, então, dividir em classes, os adultos, quem quiser mais também, ficar conosco aqui, fique à vontade. E tem classe de adolescentes, não é isso? Crianças também. Né? Então, vamos prosseguir aqui com os nossos estudos. Irmãos, nós começamos no domingo passado a caminhar sobre o assunto do batismo. Nós já falamos sobre os sacramentos e começamos a falar sobre o assunto do batismo. E vamos continuar nesta aula tentando, se Deus nos permitir, chegar a um desfecho nessa questão, desse assunto. Ok? Algo importante para nós. Nós vamos ver aí, no decorrer da lição, continuar vendo a importância do assunto. Vamos orar então, oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai bendito, todo-poderoso, te bendizemos por esse dia teu, dia de feira da alma, dia de buscarmos graça, tão pecadores que somos, necessitados, e precisamos, ó Deus, nos colocar diante de Ti, aos Teus pés. Precisamos da instrução do Teu Espírito, precisamos, ó Deus, da Tua igreja também, como meio que o Senhor deixou para fortalecer a nossa fé, os meios de graça, e entender, ó Deus, também as doutrinas bíblicas que são tão importantes para a nossa fé. Abençoa essa igreja, ó Pai, local, abençoa o Teu reino aqui em Alagoinhas, venha o Teu reino, seja propagado o Teu evangelho, e que vidas possam ser alcançadas para a Tua aliança, a aliança da graça, e venham no tempo devido também receber esse sinal e selo, esse sacramento do batismo, rito de iniciação na igreja, ó Pai. E que nós tenhamos plena consciência do valor, do significado, tira toda dúvida nesse assunto, e que possamos assim ter unidade também nesse assunto. É o que oramos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vou ler alguns versículos e depois ler o texto confessional de hoje. Atos 24, 41. Atos 24, 41. Apóstolo Paulo não, né? Perdão. Lucas, né? Registrando aí a pregação de Pedro. Lucas nos deixa registrado o seguinte, Atos 2, 41. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Maravilha, né? Pregação, após o dia de Pentecostes, grande derramamento do Espírito, e num sermão, quase 3.000 pessoas, então, foram acrescentadas à igreja, e o texto diz que foram batizados. O texto diz que foram batizados. Nós vamos falar nessa manhã sobre a parte da confissão que a gente vai falar é sobre a questão da quantidade de água, né, o aspersionismo e a questão do batismo infantil, mais um pouco. Mas assim, irmãos, a gente vai falar de batismo, a Bíblia fala de batismo, nós temos falado aí. Esse texto aí é citado para poder embasar a ideia de que, porque a nossa posição é que não é a quantidade de água que é importante. A palavra batismo tem a ver com lavar. Quando você está lavando alguma coisa lá na sua casa, em algum local que você está lavando, você pode mergulhar a coisa, mas você pode também ligar a torneira e a água cai em cima. Então, assim, a palavra baptizo, a palavra batismo no grego, ela significa essas duas coisas. Né? Então, os irmãos batistas, eles vão super enfatizar a ideia de que o batismo tem que ser mergulhar. Para nós vamos ver no texto confessional, isso não é um assunto essencial da fé. Irmãos, vejam, nós presbiterianos, nós não brigamos, não é um assunto essencial. Por exemplo, se alguém chegar aqui, algum dos irmãos, ou algum ministro, disser, Jesus não é Deus, não existe doutrina da Trindade, aí é racha. Não é questão essencial da fé. Agora, a quantidade de água, até mesmo o batismo não salva. Até mesmo o batismo, nós temos visto, que
ele não é um assunto essencial, porque o ladrão da cruz foi salvo sem ser batizado, né? Pessoas são salvas e não tem tempo de ser batizado. Então, não é um assunto que a gente diz assim, você não é meu irmão em Cristo porque você não acredita no batismo infantil, ou você é imersionista. Não, não é um assunto que deveria nos dividir. Mas nós vamos ver aqui, esses textos que são citados, esse texto aí, porque a Bíblia não é um livro exaustivo, ela não diz todos os detalhes da cena e tudo, e então ela diz que 3.000 foram batizados, pessoas que creram sim, né? Esse texto aí, a princípio, sim, eram pessoas que ouviram a pregação, adultos, é uma primeira geração de crentes, fora aqueles discípulos do Senhor, os 12, e aquele círculo do Senhor. Então, é a primeira colheita de crentes, ali através da pregação do Evangelho. Mas, um batista vê esse texto e imagina assim, que correram para o rio, né, e mergulhou esse povo todo, 3.000, saiu mergulhando esse povo todo no rio. Então, acharam uma piscina, não tinha piscina, era um tanque, né? Agora, se lembre que a Palestina é um lugar seco, a água não é assim, tem várias coisas que você pode imaginar. Então, assim, para nós, presbiterianos, que cremos que é corretamente administrado o batismo por meio da aspersão, ou derramar água, aspersão, então, assim, para nós não é difícil imaginar água para batizar 3.000 pessoas, né? Então, teria que rapidamente correr para um rio, algum lugar assim. Então, nós não teríamos dificuldade de entender que, possivelmente, não foi a imersão o método usado aí. Porém, irmãos, aqui, perceba que, na teologia, nem tudo está explícito no texto. E esse assunto, por exemplo, e aí já adiantando mais para explicar, realmente não tem nenhum texto explícito dizendo assim, que uma criança foi batizada. Se você for explícito, não tem nenhum texto. Agora, a grande questão para nós, presbiterianos, a gente só faz teologia com textos explícitos, e é por isso que a gente vai lá para Abraão, para a circuncisão, ver toda a Bíblia, ver todo o contexto das passagens. Então, para o pessoal que é credo-batista, a base deles então tem que estar dizendo explicitamente ali. Então, se não diz, eles pressupõem aí que foi imersão. A gente, no mínimo, assim, tem que ter humildade, a gente não sabe, mas que poderia ser, sim, para nós, né, o uso da aspersão. Atos 10, 46 a 47. Certo? Esses textos aí, eu acho que esse é o texto de Cornélio, se eu não me engano. Livro de Atos 10, a conversão de Cornélio e a família de Cornélio. Atos capítulo 10, verso 46, centurião Cornélio, 46 a 47. Pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água, para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Então, o que é que Pedro está dizendo? Cornélio é gentil, mas ele ouviu a pregação, teve a evidência das línguas ali do período apostólico, ou seja, eles tinham todas as evidências que tinham se convertido, que eram crentes. Pode-se recusar água, então um batista vai imaginar o quê? Que correr para o rio, correr atrás de um lugar para mergulhar esse povo. Mas veja que era uma coisa rápida. A ideia do texto dá a entender, né, como Paulo, que estava ali cego, até Ananias ir a ele, e quando ele diz aí, pode recusar água. Então, assim, a quantidade, ele não fala de quantidade também, então, a velocidade da coisa, a praticidade, a aspersão seria algo bem prático de executar ali dentro de uma casa, de um lugar, ali de modo mais imediato, então, seria um modo prático de batizar toda aquela casa, aquela família. Atos 16, 33, também é o texto do carcereiro lá, Paulo, ficou preso e tremeu lá a prisão, Deus libertou todos, né?
e aquele carcereiro se converteu, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Paulo disse para ele, ele creu, se converteu. E Atos 16, 33 diz, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Aí veja, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Então dá uma ideia, não dá uma ideia assim de um intervalo, ir atrás de um lugar e tudo, ali mesmo, no lugar ali, com o que tinha ali, dentro daquele ambiente, foi lá e rapidamente batizou. Então, você vê que geralmente igrejas que trabalham com imersionismo, eles têm que fazer uma piscina aqui na frente, né? Ou então eles levam para um clube ou para um rio, né, para poder fazer. Então, isso torna o sacramento, tem que se adaptar. Eu sei que você pode dizer assim, né, mas também a gente não tem aqui, mas igrejas reformadas históricas têm uma pia batismal, né? Mas é bem mais prático ali, um vaso, a gente usa aqui um vaso, um recipiente, né, e tal, etc. Então, mas o texto, a ideia que os teólogos de Westminster estão citando aí, para você tentar entender, a ideia de que é uma coisa que acontecia ali rápido, então não precisava de uma estrutura, de um rio perto, ou coisa do tipo, e tudo mais. Nada contra o rio, viu? Nós vamos ver aqui, o problema não é ter o rio em si, ou ir para o rio também, não há problema, porque não é a quantidade de água. 1 Coríntios 10, 2, ele é uma citação aí uma referência ao Antigo Testamento, mas mostrando que quando o povo atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, tinha paredes de água, né, no Mar Vermelho, e aqueles respingos, né, aquela umidade. Aí veja que aquela experiência do Mar Vermelho, em 1 Coríntios 10, 2, é descrita como batismo. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Eles mergulharam dentro d'água quando atravessaram o Mar Vermelho? Não. Eles passaram a pé enxuto. E Paulo está citando essa experiência aí, e tem outros textos, irmãos, de aspersão de sangue e tal, de lavagem, a purificação do Antigo Testamento. Então, a ideia da palavra batismo é lavar. Mas a gente não briga, você lava uma coisa mergulhando, lava também. Se tiver muita água, jogou dentro d'água, mergulhou, lavou. Mas a aspersão também há referências teológicas no Antigo Testamento. Nós conseguimos observar e pelo contexto perceber que a quantidade de água em si, né, não é tudo aí. Então, na seção 3 da Confissão de Fé, do capítulo aí do batismo, na seção 3, a Confissão de Fé vai dizer o seguinte: não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. Está dizendo que é errado imergir? Não está dizendo que é errado. Se vier um batista para congregar aqui na igreja, uma igreja verdadeiramente evangélica, não essas que já viraram seita aí, mas vier uma pessoa, não só batista, né? Alguém que a maioria dos evangélicos é batizado por imersão. Se ele vier aqui para a igreja, a gente vai dizer assim, não é válido? Sim, presbítero. Eu fui batizado no Rio, eu mergulhei. Sim. Numa fazenda, nunca me senti mais ou menos abençoado por conta disso. Mas, literalmente, eu mergulhei. Sim, sim. Não, várias pessoas, né, que estão na igreja reformada hoje, vieram de igrejas outras evangélicas, foram batizadas por imersão e não precisou ser rebatizado na nossa igreja. Porque é justamente isso, né? Não está dizendo que é errado. Agora, sim, também não é necessário, não é só, também, assim, não é obrigatório, ou não é a maneira, no caso ele vai favorecer aqui, ele vai dizer, mas o batismo é corretamente administrado por efusão ou aspersão. Então, quem briga por essa questão não somos nós, ou não deveríamos ser nós. A questão do rito em si, da quantidade de água. Então, o que faz a igreja desconsiderar alguns batismos aí, é porque são seitas, não são igrejas verdadeiramente evangélicas, e aí a gente não chama nem rebatismo, o certo é dizer assim, é que não foi válido, se vem da igreja romana ou alguma seita, e aí não foi válido por conta da instituição não ser uma verdadeira igreja. Mas, assim, uma igreja evangélica imergiu, não tem problema,
certo? Então, nós recebemos, né, e vários de nós passamos por esse tipo de batismo, e não é problema, você não precisa ser rebatizado por conta disso. Ok? Deixa-me só achar aqui no material, nesse livro aqui, que vai nos ajudar bastante sobre essa questão. Diga lá. Sim. Sim. Não, mas os imersionistas, eles não dizem que tem que ser no rio, não. O pessoal que é imersionista, as igrejas imersionistas, a ideia deles é assim, que para administrar o batismo, a pessoa tem que entrar dentro da água, o pastor que está batizando, ele vai falar a fórmula, e ele vai inclinar essa pessoa até ela mergulhar dentro d'água, e ela vai subir, e eles vão argumentar, o argumento teológico é que isso existe, essa perspectiva de que há um novo nascimento, há um morrer, um ser sepultado com Cristo, e um ressurgir, uma nova vida. Então, o grande argumento teológico dos imersionistas, e nós vamos falar sobre isso, vamos ver se isso é assim mesmo. Então, eles não brigam se é no rio, se é numa piscina, se é um tanque aqui. Às vezes tem igrejas que constroem tanques atrás do púlpito ou aqui. Então, a questão é que tem que mergulhar. Não é que tem que ser no rio, tem que mergulhar. Não existe essa... É porque assim, você tem que ir para o papel, né? Assim, a gente não tem como falar do que é dito no senso comum. O batista, o imersionista, né, doutrinariamente, o que ele defende assim, doutrinariamente, é que tem que ser imergindo, que o batismo significava, a palavra batismo no grego, não é válida a ideia de aspergir, de jogar água em cima. Agora, na mentalidade popular, eu concordo que tem pessoas de igrejas aí, outras igrejas que emergem, que eles associam também a ideia, além do morrer e ressuscitar, eles associam a ideia de que o rio leva os pecados, mas isso aí, assim, eu nunca vi isso no papel, em livros teológicos, não tem nenhuma referência bíblica a isso. Já a ideia de ser sepultado e ser ressuscitado tem textos bíblicos que dão a entender essa ideia, que fortalece o argumento deles. Embora não é suficiente para nós, pelo que vamos ver aqui, não é um argumento cabal, pelo menos para nós presbiterianos, não é suficiente, ok? Irmãos, então, ao longo da história da igreja, a grande maioria dos crentes entendia que o batismo se aplicava aos filhos, etc., e também à aspersão. Então, hoje, no Brasil, na cristandade atual, nós somos a minoria. Mas as pessoas não leem a história da igreja e esquecem que a igreja, durante toda... Isso é um argumento, né? Claro que a Bíblia é maior do que tudo, a gente vai ver o argumento bíblico, mas dentro do debate é um argumento, assim. As pessoas às vezes esquecem a história. Eu estava falando até com o Mateus, estava dizendo, né, que ele era de uma igreja metodista, e o metodismo saiu do anglicanismo, que batiza também, e tal, as crianças, e acho que é a aspersão também. E, às vezes, o próprio pessoal das igrejas que tem algum vínculo histórico esquece, ou não leem a história da igreja, ou a sua doutrina, e ele disse que lá no próprio inário fala de batismo infantil, etc. Tudo mais. Mas ainda não cheguei no ponto hoje do batismo infantil. Eu estou falando, vamos concentrar aqui na ideia de aspersão e imersão. Certo? Mas o que ele está dizendo aqui, Sproul, é que esse conflito contra a aspersão, essa ênfase na imersão, é uma coisa que fortaleceu muito agora na história da igreja. Que isso não era um assunto que tinha tanta força e que a maioria aspergia durante a história da igreja, a maior parte da história a igreja aspergiu,
sem problema alguma, sem problema algum, certo? Então, para muitos hoje, a briga é, para ser genuíno o batismo tem que mergulhar. Em muitas igrejas, se você presbiteriano quiser ir para uma igreja batista, muitas ou a maioria vai dizer que não aceita o seu batismo presbiteriano. Por quê? Simplesmente porque foi aspersão. Então, vai ter que ser rebatizado, né? Não sei como é que eles vão chamar, mas para eles está errado. Para nós, a melhor maneira é a aspersão. Mas nós não dizemos que está errado quem imergiu. Por isso que o presbítero Romeu falou de que ele foi recebido, não precisou, porque para nós não há problema algum. Certo? Essa é uma linguística ruim, porque a palavra batismo simboliza os dois, tanto imergir quanto aspergir, isso é uma linguística ruim. E na história da igreja, que é um argumento histórico, né? Na história da igreja, a primeira representação gráfica de um batismo de Jesus, por João Batista ali, no caso, né, o batismo de João, mas é um batismo, é datado do século II. E como é que está retratado lá? Século II, bem recente, lá depois que Jesus veio e tal. E como é que é retratado? Jesus entra na água até a cintura, João está do lado e ele pega a água. Então, tem um rio, ele entra lá, tinha um rio mesmo, né? Em tese, né, ou ele não entrou fundo no rio, ou ele entrou só até a cintura, ou o rio não era fundo, ou então alguma coisa assim, mas o fato é que a primeira representação gráfica envolve rio, envolve entrar no rio, envolve você estar dentro da água até a cintura, e a água era jogada na cabeça do indivíduo lá. Então, e há uma grande chance de que isso acontecia assim, né, ali, então, e corretamente administrado dessa maneira, ok? Então, esse é um argumento histórico aí sobre essa questão. Então, o batismo simboliza lavagem, ok? Né? É um símbolo dado à igreja, certo? É um sinal, um sacramento, ok? De entrada na igreja, e ele tem significado espiritual, certo? Ele aponta para a regeneração, né? Como a circuncisão também fazia, o batismo faz isso. O cortar da carne era tirar a impureza, o batismo continua esse significado, certo? Então, ele fala sobre isso, certo? O batismo fala sobre isso, ok? Vamos ver aí, tem uma referência, eu acho que é Hebreus 9, que fala da aspersão. Vamos ver aí, Hebreus 9, carta aos Hebreus. Hebreus 9, a partir do verso, vamos ler, a partir do verso 18, Hebreus 9, 18 diz assim: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a lavagem cerimonial daqueles objetos, a lavagem cerimonial era aspergindo. Os fariseus, eles não comiam sem lavar as mãos, e eles tinham uma tradição humana de lavar os seus utensílios. E a palavra ali é baptizo, ou batismo também. Então, será que sempre tinha água, e sempre quer dizer que a palavra batismo quer dizer que eles mergulhavam, sempre tinha
Não, irmãos, a palavra aspersão, ela significa lavagem, ela é aplicada corretamente à ideia de lavagem, então nós não temos dificuldade com essa ideia de usar batismo com esse sentido, ok? O argumento dos imersionistas está lá, um deles está lá em Romanos 6, de 3 a 4, certo? Romanos 6, vamos ver lá, Romanos 6, de 3 a 4. Romanos 6, de 3 a 4, diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, a ideia gráfica dos imersionistas, qual é? Qual a ideia? Olhe, isso é espiritual, mas simboliza algo que aconteceu, né? Jesus, ou alguém que é morto, é sepultado, colocado ali na morte, e ele ressuscita. Então, a pessoa que está sendo batizada tem que imergir esse símbolo de ir lá e voltar. Mas, irmãos, Jesus ele foi enterrado no chão. Jesus foi colocado numa gruta, né? Você já viu alguns cemitérios hoje que não tem mais espaço? Então, tem gente que é colocada assim, reto, né? Dentro de uma gaveta, né? Então, assim, nós não nos apegamos a esse símbolo aí para nós. Ele não tem tanto, é um argumento. O pessoal diz, né? Eu não sou geólogo, nem entendo não sou da geografia da Palestina, não sou de lá, mas diz que o chão lá é muito duro. E, inclusive, a ideia de fazer grutas, essas coisas, porque não era, aparentemente, assim, era comum essa ideia de usar lugares assim, né? Buraco na pedra, entendeu? Para fazer. Então, os imersionistas, eles se apegam muito a essa ideia, né? Mas a gente morre com Cristo, ressuscita, a gente ascende aos lugares celestiais com Ele, a gente está com Ele e tudo mais. Mas, assim, enfim, tem outras ideias que o batismo simboliza também, a ideia de aspersão, né? E, na verdade, quem briga é eles por isso, né? Não somos nós, e nada contra. Inclusive, até interessante, eu não sabia, Spru ele cita que Calvino, né? Até tem que pesquisar mais sobre isso, ele se inclinava para a imersão, Calvino, né? Não sei como é que é isso, primeira vez que eu vejo esse argumento aqui, mas Spru, no livro dele, ele diz que ele era um defensor do batismo infantil, Calvino, e preferiu imersão, né? Porque ele diz aqui que significa nossa participação na humilhação e exaltação de Cristo, nossa união com Ele em sua morte e ressurreição. Então, possivelmente, Calvino preferiu isso, né? Imagina o frio, né? Na Suíça, você pegando os bebezinhos e mergulhando dentro d'água, né? Os bichinhos, né? Então, assim, mas, enfim, a gente não pode usar também um argumento geográfico de clima para isso, né? Se a Bíblia diz. Então, assim, eu tenho que parar para analisar, mas, pelo menos aqui, Spru aparenta dizer que Calvino tinha essa tendência aí, ok? Então, o batismo, para nós, tem que ter água, a fórmula, né, em nome das três pessoas da Trindade, certo? O batismo tem que ter isso, né? Ele diz aqui, esse livro aqui ele diz, né, as Bíblias batistas retratam João ou Felipe imergindo os novos convertidos. As Bíblias ilustradas reformadas retratam recolhendo água e derramando ou aspergindo sobre a cabeça, né? Então, tem essa questão aí, né, que eu falei da representação gráfica, ok? Há, de fato, indicações escriturísticas de que o lavar batismal, na maioria das vezes, envolvia pouca água, em vez de muita. Então, há várias evidências nessas referências que nós falamos, de que foi rápido e tal, e que possivelmente não tinha tanta água assim para batizar todo mundo ali por imersão. Ele fala aqui o que eu falei também,
a ideia de batismo de lavar as mãos e os utensílios, certo? Ele diz aqui também que batizar 3.000 pessoas por imersão seria bem mais difícil, certo? Então, ele diz aqui mais, a linguagem utilizada para expressar batismo imediato não sugere que eles atravessavam a cidade e foram batizados no rio ou num tanque. Então, a ideia do texto, de velocidade, teria que ter mais tempo e tal, e andar até um lugar adequado para fazer esse batismo. Ele usa aqui a ideia das aspersões do Antigo Testamento. A vinda do Espírito Santo também é representada por um derramamento, certo? O perdão é simbolizado por aspersão. E ele diz aqui, ele que diz, eu achei que ele diz aqui, no duro solo palestino, os sepultamentos, na maioria das vezes, eram realizados de forma horizontal, através de uma rocha na caverna, né? Então, não é necessário, nós entendemos que não é necessário imergir. Se imergiu, está certo, tudo certo, né? Era um ministro, era uma igreja bíblica, usou a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, imergiu, não tem problema, entendeu a nossa doutrina, quer ser membro da igreja, é recebido, não precisa ser, então, batizado de novo por causa do modo, do rito. Irmãos, alguma dúvida com relação à questão aspersão ou imersão? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão? Então, não é um assunto essencial, certo? Não nos divide, nós não deixamos de tratar bem ou considerar evangélicos os irmãos que imergem, certo? Não é problema para nós. Agora, nós é que somos problema para eles não querem aceitar a ideia da aspersão, né, e tudo mais, ok? Se não há dúvidas, então vamos seguir. Sim. Como é? Não estou ouvindo direito. Se puder falar no microfone, está tendo essas bombas explodindo também, não consigo ouvir. Primeiro, eu achei em quantidade de 3.000 pessoas ser batizado. Sim, muita gente, né? Muita gente. Devia ter quantos pastores ali? Os apóstolos, né? Vários apóstolos. Vários apóstolos. Os apóstolos que batizavam no começo, né? Eu acredito que a maioria estava ali em Jerusalém no dia de Pentecostes. Pedro se levantou para pregar, mas os 12 estavam ali, né? E tinha também auxiliares dos apóstolos também, como Filipe, que batizava. A gente vai ver que Filipe batizou o eunuco. Então, havia os evangelistas, que eram auxiliares dos apóstolos, né? E depois surgiu tinha os presbíteros, pastores e mestres, e tudo mais, e faziam, né? Então, todos mergulhavam na água? O texto, irmãos, vejam, o texto ele não descreve explicitamente. A gente não, é por isso que para nós não é um assunto que a gente tem que brigar e dizer que o irmão não é crente, porque não há algo explícito no texto, dizendo como é que foi. A Bíblia ela é um livro que é o que Deus quis que ficasse, ela é resumido, é um texto resumido. Então não tem dizendo detalhes, como foi, e a experiência toda detalhada. Diz, resumidamente, foi batizado os 3.000. O que a gente sabe é isso. Agora, na mente das pessoas, elas imaginam o restante. Então, geralmente, o batista imagina que ele procurou um rio, ou tinha piscina lá, tanque, algum lugar para batizar. E nós entendemos que é possível que entraram dentro da água. A representação gráfica de Jesus, a primeira representação é que ele entrou na água, mas jogou também. Então, mesmo que ele fosse para um rio ou para um tanque, é corretamente administrado, pegando a água e jogando na cabeça. Então, para nós, não tem problema. Se mergulhou, se aspergiu. Agora, é mais rápido, a gente entende assim, pela quantidade de gente, pelo contexto, a gente entende que dá para inferir que rapidamente você resolve. Pega um vaso de água e joga na cabeça, né, pega e resolve mais fácil, né? Então, a gente infere que... Né? Isso. Mais rápido, né? 3.000, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, joga água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, joga água. Rapidamente ali resolve o problema do batismo. Agora, para imergir, dá mais trabalho. Tem que se deslocar. E a ideia do texto é que foi ali mesmo. A outra pergunta que eu ia fazer ao senhor era duas, mas vou fazer. Quando
Deus mandou Jonas ir salvar aquele povo de Nínive, Sim. que era uma andada de 3 dias, ele girou aquela cidade toda, que eu não levar muito. E até o rei se tornou um cristão. Essas pessoas que se tornaram cristãs, eles foram batizados... Não, ali não é, ali é Antigo Testamento, né? O sinal da aliança ali é a circuncisão, mas a ideia é que eles se arrependeram do mau caminho deles. Eles não se tornaram judeus. Ali eram os ninivitas, né? Então, ali é no Antigo Testamento, não tinha nova aliança, batismo ainda. Então, o texto dá a entender que Nínive se arrependeu, que Deus ia destruir Nínive, igual destruiu Sodoma e Gomorra. A cidade seria subvertida, a gente não sabe como, mas seria destruída. Eles ouviram a pregação, se arrependeram e pronto. O texto não descreve se eles foram circuncidados, eu acho que não. Eu não acho que eles foram circuncidados. Só se arrependeram e Deus não os matou ali, não os puniu, porque eles eram dignos disso, né? Pelos seus pecados do juízo de Deus. Diga, meu irmão Joel. Sim. Por aspersão. Sim. 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 Irmãos, assim, é uma questão é uma questão complexa aí o que o irmão colocou, porque para nós a ideia é que nós somos um povo da aliança e que somos família da aliança. Deus salva adultos, nós vamos ver aqui. Nós não discutimos que o batismo, que o batismo explicitamente crente tem que ser batizado e entrar na igreja. O que não é explícito é a questão das crianças, que nós vamos falar. Então, a pessoa que vem para a nossa igreja, ela entende o quê? Que ela vai vir, por exemplo, se ela é crente, o marido não é crente, ou o marido é crente, a mulher não é crente. Os filhos são santos, segundo 1 Coríntios 7, Paulo diz que se tem um pai crente, o filho é santo, então ele vai ter que ser batizado. Então, se essa pessoa ela já discorda, né? Porque ela vai vir, ela vai ser da aliança. Nós vamos falar aqui da parte também do batismo infantil. Se ela já discorda, eu entendo que seria bom ela procurar uma igreja batista reformada, assim, eu não sei, aqui na cidade não tem, né, batista reformada que eu saiba. Mas, então, orar e tal. Agora, sim, tem igrejas presbiterianas que recebem pessoas batistas, né, com toda a ética, elas ficam no banco, não podem estar na liderança, que vai estar fazendo compromisso confessional, quem é oficial da igreja, subscreve, faz votos de subscrever a confissão de fé, faz votos confessionais, juramentos, tal. Então, assim, no sentido amplo assim, de congregar, de sentar no banco, em tese não seria tanto problema, mas depois, e aí, os filhos, aí ele vai levar lá para ser batizado por imersão, e só quando for adulto, e como é que vai ser? Porque a igreja lida com famílias também. Não é só a gente tem um individualismo. Eu penso assim, eu vou lá, resolvo o meu problema e venho. Mas a gente está falando de um pacto, de uma aliança, de um contexto que não envolve só a minha opinião e tal. E aí, como é que vai ficar? Né? Essa questão da família, do pacto. Não sei se Bia estava com a mão levantada. Sim. O grande problema de muita gente que tem preconceito com o nosso batismo infantil, que a gente vai falar aqui, é porque eles acham que o nosso batismo é igual ao do católico, que prega uma regeneração batismal. Que, não, a criança está recebendo graça ali. Deus, o batismo é um sacramento, Deus é soberano, Ele pode usar aquele momento do batismo para infundir, para dar graça, para operar. Ele é soberano, o Espírito de Deus é soberano. Deus pode regenerar uma criança na barriga da mãe. João Batista foi cheio do Espírito na barriga da mãe. A gente é que limita Deus. Deus pode. Aí diz assim, agora, a gente prega a regeneração batismal? Não, nós não pregamos regeneração batismal.
Mas Deus pode usar o momento do batismo para encher a pessoa do Espírito, ou até transmitir graça, e pode. Né? E aí, assim, realmente o batismo católico ele é um dos 7 sacramentos. Né? A igreja ela é detentora desse meio de graça, transmite automaticamente graça, e ali é iniciado o processo de salvação, de regeneração daquela pessoa. Então, nós não estamos dizendo que os filhos que já estão sendo regenerados ali. Então, é diferente. Né? Ele está recebendo o selo. A questão é, a Bíblia é clara que todo crente adulto tem que ser batizado e entrar na igreja. Agora, o que a gente faz com os filhos? Os batistas vão dizer que não, espere virar adulto, porque a Bíblia só fala explicitamente que adultos que creram que foram batizados. Nós vamos dizer o que? Não, mas vá lá, desde o Antigo Testamento, Deus lidou com famílias. Abraão creu, mas houve a circuncisão dos da sua casa, que o pacto, os adultos, claro, aquela primeira geração, recebia o sinal adulto, mas o pacto envolve famílias, e os filhos são incluídos. Então, vai, assim como a gente viu aqui, né, que há uma questão com relação à imersão e aspersão, todos os evangélicos concordam que crente tem que ser batizado, nós também afirmamos isso. Todos os evangélicos concordam que batismo não salva, não é? Ninguém prega que batismo salva, isso é coisa de romanista. E a grande questão é o que fazer com as crianças. São da aliança ou não são? São do pacto ou não são? Ninguém está dizendo que elas são regeneradas. Agora, vai ser incluída na igreja visível, né? E lá em Coríntios 7, que diz que são santos os filhos. Se tiver um pai e uma mãe crente, aí diz que por causa... Né? Então, aí que nossa confissão de fé vai dizer, agora, né? A próxima sessão. Não só os que professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes, ainda que seja só um deles, devem ser batizados. Então, o que fazer com as crianças? A fé reformada, nada a ver com batismo católico, com regeneração batismal, respondeu dizendo o que é que faz com os filhos? Não só os adultos, mas os filhos, se tiver um pai crente, ele pode, né, receber sim, se aquele pai entender, né, que é um ato de obediência, ele pode sim, então, ser batizado. Ok? Então, nós precisamos parar para pensar, né? A resposta, então, para os credobatistas, não tem que crer, tem que ser adulto. Igreja é só de crente, então só quem pode crer é adulto, criança não crê, então criança fica fora esperando até ela crer para poder ser incluída e ser batizada. Nós dissemos não, por causa do Antigo Testamento, do pacto, Deus trata com famílias, Deus salva. Por exemplo, aí é que está, o texto não é explícito. Mas quando diz assim, o carcereiro foi salvo e foram batizados todos de sua casa, o texto não diz se tinha adolescente, se tinha criança, se já era todos adultos, os filhos. Presbítero. Não, eu quero ratificar o que o senhor está colocando em relação até no meu próprio exemplo. Aos 3 meses de nascido, eu tive o problema da poliomielite. E eu fiquei com tipo um pré-coma. Como meus pais são católicos, eu fui batizado na igreja católica, naquele momento. Certo. Isso que eu comuniquei à igreja batista, que eu vim da igreja batista, ao pastor. E ele aí pontuou essas 2 coisas que o senhor está colocando aí. Primeiro, eles não aceitam o batismo de criança. Então, Sim. ele disse que eu teria que me batizar novamente. E a questão da imersão. Então, ele disse que eu teria que imergir e também eu teria que ser batizado porque eu teria que imergir e teria que ser batizado porque eles não aceitavam o batismo de criança. Então, Isso. fui batizado na igreja católica como bebê e fui batizado depois na igreja batista. Isso. Inclusive, na época da reforma, porque assim, a última sessão aqui aqui adiantando, o prefeito Romeu citou isso aí, para a gente ganhar esse ponto já, que não é um ponto muito... no último ponto do capítulo aí do batismo, ponto 7, a confissão de fé diz, o sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Está na confissão de fé. Então, não é certo rebatizar. E muitos católicos que se tornavam protestantes não eram rebatizados, porque eles viam a igreja católica como uma igreja cristã, mesmo que lato sensu era uma igreja cristã.
Agora, o que é que a igreja presbiteriana tem feito? Desde aí já vem da época de quando Simonton vem, e aí tem se batizado católico, mas nós não podemos chamar rebatismo, porque isso é confessionalmente errado. Porque se você batiza, você tem que considerar que não foi válido aquele batismo. Né? Então, como eles estão dizendo, né, eles consideraram não válido. Mas esse nome rebatismo, ele é teologicamente errado. Porque se a pessoa foi batizada, é uma vez, há um só batismo. Então, o que pode acontecer aqui na igreja é alguém vir... Por exemplo, o que é uma seita? Tem um documento subindo aí para o Supremo Concílio, já há um consenso que, por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil é uma seita. Né? Então, não é considerado válido. Então, quem vem da CCB para a Igreja Presbiteriana do Brasil, tem até um documento aí que vai se tramitar no Supremo Concílio, e deve confirmar isso. Né? Então, e aí tem um pastor, né, o pastor Everton Tocachi, que eu estou num grupo que ele estava dizendo lá o seguinte, que está recebendo várias pessoas da CCB, e eles mesmos dizem que lá é seita, que não tem evangelho lá. Eles mesmos dizem. Né? Pessoas que vêm desses locais, às vezes, e a gente tem que conscientizar essas pessoas que não é um rebatismo, é que não é válido, porque não é uma igreja verdadeira, ali não se prega o evangelho ali. Então, ela está recebendo, então, em primeira mão, o batismo genuíno, de uma igreja genuinamente evangélica. Mas, historicamente, lá atrás, e aqui os irmãos falaram, né, que não é para ficar batismo. Então, o batista ele não aceita o nosso batismo, por isso que ele faz o batismo. Né? Já nós não devemos ficar rebatizando por qualquer motivo. Veio de uma igreja evangélica, foi imergido, é uma igreja que prega o evangelho, não é uma seita, não tem problema. Agora, aí que tem essas questões que o irmão Joel colocou. Tem que se tratar das questões doutrinárias para que essa pessoa que venha, ela de bom grado abrace a doutrina presbiteriana, né? De bom grado e tudo, e que haja aí alguma medida, né, que seja algo tolerável para ela submeter ao sistema presbiteriano. Se ela não tem plena convicção em todos os pontos, que seria o ideal, mas ela não tem nenhuma igreja bíblica na cidade. Né? Uma pessoa que é batista e não tem nenhuma igreja, numa cidade que não tem igreja bíblica, ela vê que a igreja presbiteriana prega o evangelho bíblico. Então, tem conselho que recebe essa pessoa. Mas eu volto a dizer, ela vai ter que ter muita ética, né, de não ficar tumultuando os irmãos e tal, mas não é o ideal também. O bom é, mas a pessoa às vezes recebe. Eu tenho um conhecido meu lá de Fortaleza, que ele era batistão mesmo lá de Fortaleza, ele passou no concurso, ele e a mulher, os dois passaram no concurso em Brasília, e lá ele foi para a igreja presbiteriana, ele já tinha algum contato, a gente conversava, e hoje ele é presbiteriano, ele recebeu a doutrina presbiteriana de convicção. Mas era assim, não tinha outra igreja, segundo ele queria ficar ali. Era a igreja que estava pregando o evangelho genuíno. Então, pode ser que cheguem pessoas na igreja que ainda não é que elas não acreditam no que pregamos, é porque elas não tiveram oportunidade de ouvir, não ouviram outro argumento, tem aquela tradição ali de imersão, e não entende, nunca leu nada, não conhece. Então, elas têm que vir e dar oportunidade de conhecer, às vezes mudam, e acabam abraçando o presbiterianismo. Diga lá, meu irmão Joel. Sim. Certo. Sim. Que não tenho, né? Não tenho fama. Sim. Eu nunca parei para pensar nisso, meu irmão. Não é conveniente, não seria um pedido conveniente, né, de um pastor amigo. Vamos dizer que eu tivesse um pastor amigo batista. Ele sabe que eu sou presbiteriano, não ficaria bem, né? Assim, eu acho que é possível, entre igrejas evangélicas reformadas especialmente,
você ceder púlpito. Hoje em dia está raro, porque está muito complicado o meio evangélico. Mas, assim, eu acho que tem que haver um respeito, né, dentro dessas práticas aí. Eu acho que se tivesse pregando ali, tivesse um batismo, eu respeitaria, né, aquele batismo. Não acho que é inválido, volto a dizer, pela nossa confissão. Não é a melhor maneira que um presbiteriano entende que é administrado o batismo, mas não estou dizendo, a gente não disse que é errado aquela maneira, mas eu não sei se seria conveniente, porque eu tenho uma subscrição confessional, eu tenho uma lealdade, eu sou presbiteriano, então, como você falou, né, acho que não ficaria bem para a minha denominação saber que eu estou mergulhando gente, sendo que eu sou presbiteriano, né? Então, assim, acho que não é que é pecado, é proibido, mas não seria conveniente, entendeu? Eu acho que os meus colegas, rapaz, você não é presbiteriano, não? Né? Eu sei que isso não é a marca essencial de um presbiteriano, né? Em tese, você não deixaria de ser um presbiteriano, mas até você, como o pessoal dizia lá no seminário, né? Até você provar que focinho de porco não é tomada, sai um vídeo lá, um corte lá. O pastor Camão agora virou batista, tá? Assim, tem todo um ruído, toda uma situação que eu acho que não é conveniente. Se tem pastor ali batista, se tem os pastores, é um dia de batismo, eles façam, né, o batismo, não teria problema quanto a isso. Então, tem pastores batistas que pregam na IPB, né, tem aí um pastor conhecido aí, que pregou até em Recife, lá na igreja do Augustus, Jonas Madureira, né, pastor batista, reformado, acho que ele é reformado, acho que é. E ele prega, não tem dificuldade. Né? Quanto mais bíblico batista, mais reformado, mais fácil pregar né? Mas aí tem as diferenças, tem que ser respeitadas as diferenças. Né? Ok? Diga, meu irmão presbítero Marcos. Sim. Sim. Luz interior, né? Independente da idade, pode ser até uma criança que está capacitada. Sim. O mais engraçado de tudo isso é que os fatos aplicados, eles são benéficos. Então, isso é uma implicação, como se Deus levantasse pessoas naquele momento para abençoá-los. E com essa base doutrinária deles, a igreja cresce muito, sem base e sem conhecimento, só porque veio. Sim. Né? Acaba que tem as pessoas se agregam, né, esses modelos não bíblicos e acaba experimentando realmente esse crescimento aí. Ok, irmãos? Então, irmãos, com relação a esse ponto aqui dos filhos, qual é o ponto do batista, do credo ao batista? Realmente não tem um texto explícito. Não tem um texto explícito dizendo, pegou a criancinha e batizou. Então, nós fazemos inferências a partir do contexto de aliança lá de Abraão, vem toda a Bíblia. Então,
converteu o carcereiro, Lídia e a sua casa. Então, devia ter crianças, adolescentes ali. Então, nós inferimos pela questão do pacto, pela questão, Paulo diz lá em 1 Coríntios 7 que o filho de um pai crente é santo, então era incluído na aliança, na igreja. No caso de Timóteo, que o pai era grego e a mãe era judia, né, ele tinha influência então do pacto ali, naquela transição entre Antigo e Novo Testamento. Então, as igrejas concordam em quê? Os crentes têm que ser batizados. Agora a gente discorda em quê? Quanto às crianças. Um dos dois tem que estar certo, outro está errado, tem que estar errado. Mas volto a dizer, é algo essencial a fé? É central? Vira herege a igreja que não batiza criança? Não. Não é algo essencial à fé. Porém, para nós, presbiterianos, tem um detalhezinho que ele vai falar aqui na Confissão de Fé e eu vou citar. Mas antes disso, eu vou ler aqui, ele diz aqui nesse livro. Não há histórias de crianças ou adolescentes sendo batizadas no Novo Testamento, ou de bebês. O que devemos fazer com todas as crianças em nossa igreja? Então, segundo os reformados, por causa do pacto, sim, podem ser, né, e devem, na verdade, ser batizados. Então, a conclusão da Assembleia não é por texto explícito, é por raciocínio teológico. É um desenvolvimento teológico. É por isso que nós temos que entender de toda a progressividade da revelação, a teologia do pacto. Essas coisas dão base para a nossa argumentação sobre o batismo, né? A ideia lá de Abraão, que Deus chamou Abraão, mas chamou a família. E aí essa ideia continuaria no Novo Testamento, certo? Já falei aí de 1 Coríntios 7, certo? A ideia é que no Novo Testamento, por exemplo, quem é que era circuncidado no Antigo? Só os homens. No Novo, já a mulher batizada. Então, a ideia é que na Nova Aliança, em vez de restringir, foi crescer. Então, por inferência, a Nova Aliança, ela não faz menos que a Antiga. A Antiga só o homem recebia o sinal. Agora, homens, mulheres, e aí, por inferência, embora não tenha texto explícito, os presbiterianos reformados entendem que adolescentes, crianças, assim, o ideal seria, né, o adolescente ele já vai chegando numa fase que ele pode professar a fé, mas principalmente as crianças, né, que têm um tempo muito longo até chegar à idade da razão, então elas já seriam incluídas ali no pacto. Mas adolescente também, tendo fé, sendo crente, pode sim ser batizado. Ok? Então, assim, nós não removemos as crianças do pacto. Irmãos, o tempo avançou aí, eu vou só ler as últimas sessões, para poder, já tem duas sessões aqui, só para a gente ler e comentar brevemente, e a gente conclui e abre para perguntas finais. Embora desprezar ou negligenciar essa ordenança seja um grave pecado, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva. Então, batismo não salva, não regenera, mas para nós não batizar, né, é quebra da lei. Eu preguei aqui na ideia lá de Abraão, né, de Moisés, eu citei o caso de Moisés, que não circuncidou o filho. Então, se para nós é uma ordenança, se nós cremos que é uma ordenança do Novo Testamento, se o Evangelho alcança as famílias, se os filhos que nascem em famílias da aliança foram eleitas para nascer naquele lar, são parte do reino da igreja. Então, negar a elas o sinal da aliança, para nós presbiterianos, então, desprezar ou negligenciar seja um pecado, mas não é ao ponto de dizer assim, a pessoa vai para o inferno, não é crente verdadeira, por causa disso. Então, veja, tente entender, né, isso, né? Também não é verdade que todos que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Então, nós não estamos dizendo também que está regenerando e que todo batizado é um regenerado. Nem os adultos, né? A gente não pode bater esse martelo por causa que é batizado e pronto, está resolvido. Não pregamos isso. Certo? Então, irmãos, um dos lados tem que estar certo. Nós temos uma posição presbiteriana que os filhos são do pacto, filho da aliança, famílias da aliança. Então, alguém tem que estar correto ou errado. Nós cremos que estamos
com a Bíblia nesse assunto, mas, volto a dizer, tem a inferência teológica, todo o desdobramento da teologia bíblica para a gente chegar aí. Realmente, se for para provar explicitamente, não tem nenhum texto na Bíblia falando explicitamente de um batismo infantil. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo uso dessa ordenança, a graça prometida não somente é oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus, em seu tempo determinado. Então, essa graça, ela é real, mas ela está nas mãos de Deus. Não quer dizer que Deus é obrigado, assim como a pregação. Deus é obrigado a salvar os 3.000 hoje, igual? Não. Pode salvar um, pode salvar nenhum, pode salvar 10 numa pregação, ou nenhum naquela pregação. O Espírito é comparado a um vento, ele sopra onde quer. Agora, para nós o batismo é um dos meios que o Espírito usa. É obrigado ele usar sempre, toda hora? Não. O Espírito é Deus, ele é soberano. Ele pode usar, por exemplo, alguém que está visitando, tem ouvido o Evangelho, o Espírito está trabalhando, e aí ele vê alguém sendo batizado, e o Espírito é soberano. Aquela pregação, aquele batismo, ele pode operar naquela pessoa que está vindo à igreja, visitando, e ela, não, eu tenho que crer, ser lavado, experimentar essa graça. O Espírito pode quebrantar aquele coração e convencê-la que ela precisa abraçar Cristo, ser batizado e ser parte da igreja, ser recebido na igreja. Então, para nós, o batismo, juntamente com a ceia e a pregação, são instrumentos que o Espírito pode usar, ele querendo, Deus querendo. Agora, ele é obrigado, é mágico? Não. Não é uma coisa mágica ali, é obrigatória. Certo? Irmãos, eu vou concluir então, vendo se os irmãos têm perguntas, ok? Fiquem à vontade aí para perguntar, tirar dúvidas e participar. Às vezes, por causa do nosso tempo também, tem que resumir um pouco. Ok? Diga, meu irmão, pode falar. Quando eu estava preparado para fiz a catecume, Sim. e me preparando para o batismo. Aí o pastor me disse assim, irmão Raimundo, fulano vai batizar, eu vou batizar 5 pessoas domingo. Um domingo antes do meu, né? Depois. Sim. Aí eu disse, e eu já estava pronto para domingo ser batizado. Ele me disse, então o senhor não quer se batizar junto com os outros irmãos 5? Eu disse, ô pastor, se eu morrer antes do dia do meu batismo, eu vou ter a minha salvação? Isso foi a minha pergunta que eu fiz a ele. Porque eu estava valorizando e estou valorizando o meu batismo, que eu sei que o meu batismo vai depender do meu capricho. Vai depender do meu capricho com ele. Ele olhou assim e disse, irmão Raimundo, o pastor Eliezer, Sim. o senhor domingo é o dia do seu batismo. Ele não desistiu, não. Ele podia deixar, porque o batismo podia deixar para fazer no outro domingo. Mas eu cheguei a ele e disse, se o batismo depender da minha salvação, o senhor vai me batizar no outro? E se morrer antes, né? Mas não salva, o batismo não salva. Agora, irmãos, veja o equilíbrio, a sutileza. Quando eu dizer assim, o batismo não salva, alguns ouvidos podem pensar assim, então para que enfatizar isso? Então para que serve? Se não salva, então eu posso negligenciar, demorar, aí é que está a sutileza. Nós afirmamos, isso é questão bíblica, que não é o batismo que salva, mas negligenciar o batismo é sério, porque imagine você estava na antiga aliança, tinha os sacramentos da antiga aliança. Qual eram os sacramentos da antiga aliança? Tinha a circuncisão, a ceia, aquelas festas. Era indiferente se um judeu fosse circuncidado ou não, batizado ou não, participasse da Páscoa, acontecia nada com ele? Ele podia escolher, não vou participar desse sacramento aí não. Era grave.
Nós agora estamos na nova aliança, é uma nova economia, uma nova administração. Mas, para nós presbiterianos, continua sendo grave negligenciar ordenanças de Deus, sacramentos, coisas que Deus estabeleceu para a economia do Novo Testamento. Então, a lógica continua. Então, se um judeu desagradava a Deus quando ele desprezava ou negligenciava as ordenanças de Deus lá, um cristão hoje, não precisa batizar, não precisa me batizar, eu sou crente pronto. Geralmente hoje quem diz isso é quem não quer se unir à igreja. O problema hoje de muita gente que não quer ser batizado, não, eu sou crente, eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, mas muitas pessoas não querem ter compromisso com Cristo como Senhor através de uma igreja local. Elas não querem se comprometer, então elas não precisa de batismo, não precisa eu me batizar, eu vou estar, porque elas entendem que é um compromisso que vai vincular ela a uma responsabilidade na igreja. Então, Deus ficou descontente com Moisés quando ele não circuncidou o filho dele. Para nós presbiterianos, perde salvação? Não. Mas para nós, Deus não fica contente se nós cremos, e se é bíblico, como nós cremos, se eu desprezo e não aplico o sinal ali da aliança ao meu filho. Então, isso vou estar descumprindo uma ordenança. Aí ele pergunta aqui, ele ficará descontente se negligenciarmos o batismo hoje? A confissão está correta quando diz que é um grande pecado negligência a esta ordenança. Não um pecado que nos excluiria do reino de Deus, mas um que causaria dano à igreja, ao nosso próprio crescimento cristão. Isso é um assunto sério e devemos estar atentos à nossa obrigação nesse ponto. Então, é pecado, a confissão de fé diz que é pecado, mas não é um pecado que, no sentido da pessoa estar fora da graça ou perder a salvação. Então, não é a seu batismo, meu irmão, queria lhe salvar, mas o irmão estava certo em querer ser batizado, em obedecer, em submeter. Então, Cristo não é Senhor e Salvador, Ele lhe salvou, mas Ele é seu Senhor. Ele diz que quem crê tem que buscar o batismo, se tiver tempo hábil. Então, o irmão tinha que fazer isso, realmente. Agora, estava na mão de Deus. Se Deus quisesse lhe levar antes, o irmão ia para o céu tranquilo. Se é um crente, está salvo, porque a Bíblia fala, quem crê está salvo. Quem crê realmente está salvo. Diga lá, Isaac. Isso. Eles tratam como crente, né? Sim. 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 Isso. Então, tem alguma coisa no raciocínio aí dos irmãos batistas, como o irmão Isaac falou, né, que não é lógico também. Eles acusam que a gente não encontra texto explícito na Bíblia e tudo, mas nós temos uma lógica. Se eles não concordam é porque eles não entendem ou não concordam conosco, nós não concordamos com eles e vemos também as fraquezas, né, lógicas no sistema deles. Então, assim, mas, volto a dizer, irmãos, aqui dentro, entrou na igreja, é importante, porque
nós vamos ter unidade se nós concordarmos, né? E nós temos uma confissão de fé que nos ensina essas coisas. Então, ok, mas a gente é irmão em Cristo, o batista, a gente respeita, mas a gente vê que tem incoerências, como Isaac falou, no sistema deles. E nós temos que, aqueles irmãos que querem participar da nossa igreja, eles têm que ter essa oportunidade de ouvir, de aprender, de conhecer, né, e de poder abraçar aquilo que, para a gente ter mais unidade ainda aqui com relação a esse assunto, né? Quando eu estava em Fortaleza, tinha um pastor que pediu exoneração do ministério, e eu soube que o motivo é porque ele passou 2 anos pastoreando a igreja presbiteriana. Ele era batista, ele não batizou os filhos dele. Imagina aí. Assim, ele é crente, ninguém está. Agora, assim, né, questão de. O pastor, irmãos, o oficial, ele faz votos de subscrever a confissão de fé. Então, é uma questão de honra, de honestidade, né, nossa. Ok? Então, eu trabalho assim, entendo assim. Eu sei que na IPB tem muita gente com outras doutrinas, e que a IPB é uma igreja que ela abre espaço para uma variedade, mas no papel não é assim. Então, e aí a gente está dividido muitas vezes em vários assuntos, porque não há uma unidade doutrinária ali naquilo que é a confissão da igreja. Ok? Então, espera-se de cada presbiteriano, cada irmão, né, que entenda que você é família da aliança, e se Deus lhe der filhos, né, que eles também são criados e devem ser tratados como da aliança. Claro, chegou à idade adulta, não quer, não professa a fé, e aí a igreja ela entende, né, que a regeneração é soberania de Deus, e pode ser que ele não siga o caminho, mas ele foi da igreja, né, visível, durante a infância, teve a oportunidade, não quis. E ele, de alguma maneira, não é igual a um pagão, um incrédulo, que não conhece a Deus, mas ele tem uma responsabilidade muito grande, porque quem muito é dado, muito é cobrado, e ele sabe do Evangelho, né, ele ouviu o Evangelho e tudo mais. Diga lá, meu irmão. Sim. Sim. A gente não concorda, né? A criança ela nasce já em pecado, já tem a herda do pecado de Adão, né? Como Davi diz, em pecado me concebeu minha mãe, né? Nasci na iniquidade. E a questão da criança, a gente não está dizendo que ela já está salva no sentido de regenerada, mas a ideia é o pacto, a aliança, ela está debaixo da promessa. Ela é da igreja visível. E aí ela vai crescer, vai ser incluída, vai ouvir pregações, estudos, vai ser doutrinada, e o pai deve orar para que ela se arrependa e crê no tempo devido, que o tempo pertence a Deus. Mas essa criança, ela está na aliança, ela cresce, ela é parte da igreja, ela, como Isaac falou, ela é tratada como crente, da igreja visível, né? E o pai vai, claro, desejar que seu filho se converta no tempo devido, mas isso é muito sutil. Então, a gente, quando traz nossos filhos para a igreja, eu sei que tem vários casos de filhos que cresceram na igreja e depois não continuaram, existem muitos casos. Mas, irmãos, também tem casos de o Espírito, quando você não imaginou, não sabe, regenerou aquela criança.
salvou, usou a pregação, usou os meios. Então, nós entendemos que devemos trazer nossas crianças. Por exemplo, Jesus, os apóstolos traziam crianças para Jesus. A gente imaginaria que Jesus diria assim: estou muito ocupado, eu sou o rei do universo, eu vou ter tempo para criança. Os próprios apóstolos diziam: tira essas crianças daí. Aí Jesus diz o quê? Deixe vir a mim as criancinhas, pois das tais é o reino dos céus. Então, assim, no Antigo Testamento, tinha criança, era incluída no pacto. Então, agora o Novo Testamento é inferior ao Antigo. Jesus tratou bem as crianças, acolheu as crianças, e agora, no Novo Testamento, não, criança se vire, até ter idade da razão, para poder depois... Irmãos, é um tempo perdido, é uma lacuna. Você esperar a criança chegar a 12 anos hoje, 12 anos já está perdida a criança. Você tem que pregar o evangelho, ele é pecador, o seu filho é pecador, você tem que ensinar ele arrependimento, ele se arrepender, olhar para a cruz, evangelizar o seu filho, mostrar para ele que ele é pecador, que o pecado tem um preço, que ele tem que se arrepender, ele tem que olhar para a cruz de Cristo, você tem que pastorear o seu filho. Não esperar e tal, mas é como Isaac falou, graças a Deus, viu, Isaac, que eles não são coerentes, que eles não, assim, por um lado é bom, apesar deles não concordarem conosco, mas eles agem de acordo com a verdade, que eles tratam os filhos deles como crentes, cobram, obediência e tudo, então, tranquilo, a gente discorda, mas assim, graças a Deus, quem trata ainda é bom, é proveitoso. Certo, que bom. Sim. Há uma continuidade, E isso continua. Isso. Que bom, que bom. Sim, eu só queria ressaltar um outro ponto que foi essencial, o senhor tocou aí, que isso aí não é um motivo de se ganhar ou se perder a salvação. E por que eu digo isso que foi bem ressaltado pelo senhor? Porque aqui, anos atrás, uma irmã muito querida, ela foi para São Paulo por conta de problemas de saúde, e ela, quando chegou à igreja presbiteriana, assim como muitos
Eu creio que o conselho assim tem que ser ensinado, né, na classe, aqui na classe, porque essa pessoa ela sabe que a igreja é presbiteriana, ela vai ser exposta ao assunto. Então assim, ela tem que ter muita paz, assim, aí o conselho também tem que avaliar esses casos. Então mas a pessoa tem que vir bem humilde. Ela tem que dizer, conselho, eu sei que não tem igreja bíblica aqui na cidade, a igreja presbiteriana é uma igreja histórica, uma igreja bíblica, eu quero congregar aqui, mas eu não tenho... Aí o conselho vai decidir. Não é a decisão nem do pastor Camon, é uma decisão do conselho. Pronto, o conselho recebeu essa pessoa, mas ela não pode ficar, a igreja, quando tiver um batismo, então, ela tem que ter muita ética nessa questão. E também, irmãos, assim, vai ter conselho que não vai aceitar. Então, vai variar. Então, digamos que o nosso conselho receba. E tem que ter muita atenção também com essas pessoas que entram na igreja e não pensam como a igreja institui, né, e ensinamos, e causam problemas dentro da igreja, aí que é um problema, aí o conselho tem que estar bem atento, porque isso também às vezes não é tão simples, né? Às vezes a pessoa ela entra e aí nós temos uma perspectiva sobre os dons, sobre vários assuntos, e aí se a pessoa vem, né, a eclesiologia, o governo da igreja, como é que a igreja é administrada, e aí a pessoa às vezes ela tem dificuldade depois e causa problemas e aí o conselho tem que estar atento quanto a isso aí. Mas eu acredito que há hoje casos assim, que o presbítero Romeu citou, de pessoas que, por algum motivo, vão querer vir para a igreja, aí o conselho vai ter que avaliar, certo? Mas essas aberturas, elas trazem esse risco à nossa unidade também em algum momento, de pessoas que entram dizendo que, né, não tem opção e eu não concordo mais assim, quero contribuir, mas depois é problema. Então o conselho tem que estar atento a isso, né, e ter cuidado com essas coisas. A base da nossa unidade é doutrina, a questão doutrinária, certo? Então, nós temos que estar muito atentos a isso, mas vai acontecer, e aí entra a misericórdia, a avaliação do conselho de cada caso, de cada situação e tudo mais. É como esse meu colega, né? Imagina se ele não pudesse ser recebido lá, como é que ele ia participar do sacramento, ter a comunhão da igreja? E, graças a Deus, ele é presbiteriano de convicção, né? Ele é presbiteriano, não é porque não tem uma igreja batista lá que ele consiga congregar, é porque ele se tornou presbiteriano mesmo. Acredito que onde ele for agora, ele vai procurar. Agora, de repente, ele chega numa cidade, aí voltando a falar da nossa falta de unidade, que a igreja presbiteriana não tem nada de presbiteriano, e tem uma batista muito bíblica lá. E agora, né, o inverso. E aí, ele vai ter que congregar ali, mas não batiza os filhos. E aí, como é que faz? Né? Não deveria ser assim as coisas, né? Deveria... É batista? Batista. É presbiteriano. Mas essas coisas estão acontecendo. Então, aí cabe a sabedoria do conselho, da pessoa. Talvez, né, presbítero, aí a pessoa ter a sabedoria de, não, vou ficar por aqui, é uma coisa que não é central à fé, e aí submete ali ao conselho. Pronto. Então, é sabedoria bíblica, né? E a gente caminhar junto. Porém, lembrar que também a gente tem casos de problemas também, então o conselho precisa ficar vivo aí com relação a isso, para a gente ter unidade doutrinária, ok? Irmãos, vamos orar para concluir, porque o tempo já avançou. Oremos. Senhor, nós te bendizemos pela oportunidade de congregar, de estarmos reunidos em Teu nome, buscando o Teu reino aqui em Alagoinhas, a edificação desta igreja local, uma igreja bíblica, uma igreja que abraça a Escritura como única regra de fé e de prática, que tem uma confissão bíblica, que tem respostas a essas questões, embora algumas questões não são tão centrais à fé, como o batismo, é importante, é uma ordenança, mas ao mesmo tempo não salva, e mesmo que haja uma negligência, não é ao ponto de alguém se perder ou ser condenado por conta disso, mas nos dá a entender com equilíbrio, ó Pai, qual é o lugar, qual é a exigência do Senhor para nós, o que é melhor, e que o Teu Espírito seja aquele que trate com cada um, cada caso, convença, que haja unidade, que haja acordo, que haja um propósito só nosso, ó Pai, de Te glorificar, de sermos uma igreja bíblica, fiel,
e também uma igreja presbiteriana saudável, coerente, e que todos que entrem aqui, ó Pai, tenham o propósito de somar, de contribuir com a Tua verdade, ó Pai. Assim nos dá um dia abençoado, nos traz à noite para o culto público, fala conosco, nos edifica, também nos guarda, protege. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos em paz, irmãos, até mais tarde.